Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor do Carmo e neste vídeo eu vou comentar aí 13 exercícios aí sobre radiciação, tá? Como forma de revisão. Gostaria de pedir a você que se inscreva aí no meu canal, me segue aí nas redes sociais, beleza? Então vamos lá, nossa primeira questãozinha desta lista de revisão. A expressão raiz quadrada de 28 mais raiz quadrada de 175 para raiz de 7, aproximadamente 2,6, é igual a... Observe o seguinte, gente, que se eu calcular a soma, eu vou encontrar um número, tá? Não vai ter resposta. Por que ele está dando essa raiz de 7? Tá? Para a gente poder utilizar as propriedades que a gente viu aí em uns vídeos passados, tá? Eu poderia muito bem, claro, calcular a raiz quadrada de 28 aproximadamente e a raiz quadrada de 175 aproximadamente e somar. Eu vou obter uma dessas respostas. Mas eu vou usar a ideia das propriedades, tá? Bom, raiz de 7 é igual a aproximadamente 2,6. Se ele está me dando essa sugestão, gente, é porque é o seguinte, ó, é porque o 28 ele é múltiplo de 7 e 175 também é múltiplo de 7. Aí você vem aqui no cantinho e faz um rascunho, tá? Digamos assim. A raiz quadrada de 28, eu posso escrever ela como a raiz quadrada de 4 multiplicado por 7. Tá vendo? Aqui dá 28. E aí, o que é que eu faço? Eu tiro a raiz quadrada do 4, vai para fora. Tá? Aqui vai ficar 2 raiz quadrada de 7. Faça a mesma coisa para a raiz quadrada de 175. Ó, 175 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 25 multiplicado por 7. Tá? E aí eu pego novamente, eu tiro a raiz quadrada aí do 25. Por sua vez é 5, tá? Então fica 5 raiz de 7. Então vamos agora para o nosso problema, né? Bom, a raiz quadrada de 28 eu posso escrever, ó, 28 eu posso escrever como sendo 2 raiz de 7 mais a raiz quadrada de 175. A gente acabou de ver que a raiz quadrada de 175 é a mesma coisa que 5 raiz de 7. Então coloca aqui 5 raiz de 7. Bom, agora ficou fácil eu somar, né? Porque aqui eu tenho um raiz de 7 e aqui também eu tenho um raiz de 7. Então eu só faço repetir aí esse raiz de 7 e somar quem está junto, né? Somar aqui o 2 com 5, tá? Então, 2 mais 5 dá 7. E o raiz de 7, como eu disse, eu vou apenas repetir. Bom, então, 7 raiz de 7 é a soma desses dois radicais aqui quando eu simplifico cada um. Só que a resposta está em decimal e ele já disse quanto é que vale a raiz quadrada de 7. Ó. Ele disse para nós que a raiz quadrada de 7 vale aproximadamente 2,6. O que é que eu tenho que fazer? Repetir aqui o primeiro 7 que está fora e multiplicar por 2,6, tá? Então, quando você efetuar esses cálculos aí, você vai encontrar 18,2 aí aproximadamente, tá, gente? Então, a opção correta é a letra C, de casa. Bom, gente, nessa questão 2, foi proposto para um aluno a seguinte expressão. Raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3, tá? Um resultado aproximado da expressão é... Bom, observe o seguinte, que a raiz quadrada... que a raiz quadrada de 2, ele é aproximadamente, tá? Esse símbolo aqui significa aproximadamente 1,8
41, tá? E a raiz quadrada de 3, ele é aproximadamente 1,73. Só que o que acontece é o seguinte, para mim somar essas duas aqui, eu vou considerar apenas a primeira casa decimal, tá? Ou seja, o primeiro número após a vírgula. Eu vou considerar apenas 1,4 para a raiz de 2 e 1,7 para a raiz de 3. Então, o que é que a gente vai ter agora? Que a raiz quadrada de 2 é 1,4 mais a raiz quadrada de 3 é 1,7. E aí você soma, né? 1,4 mais 1,3. Então você faz isso aqui, né? Faz outro rascunho aqui, ó. 1,4 somado com 1,7. 7 com mais 4 dá 11. Vai a 1. A vírgula aqui repete, né? Porque eu estou somando. 1 mais 1, 2. Com mais 1, 3. Então, 1,4 mais 1,7 vai dar 3,1. E a opção correta é a letra C de casa. Muito bem, agora vamos para a questão 3. Do Carmo comprou 10 raias de 3 metros de arame para cercar uma horta, porém a quantidade não foi suficiente. Ele comprou mais 5,2 metros. Quantos metros de arame aproximadamente do Carmo comprou? Bom, esse problema eu preciso somar, né? Na verdade, eu tenho que somar 10 raias de 3 metros que eu havia comprado já inicialmente, depois eu comprei mais 5 raias de 2 metros, tá? Bom, observe pelas opções que a resposta é um número exato, né? Então significa dizer que eu vou ter que converter aí as raízes quadradas, né? Lembrando que pela questão 2, a gente sabe que a raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,73, tá? E a raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,41, tá? Bom, então vamos aí fazer essas contas, né? Eu vou ter aqui o número 10, tá? Que multiplica 1,73, porque é o valor da raiz de 3, mais 5, que multiplica 1,41. O que é que eu devo fazer agora? Multiplicar 10 vezes esse número e depois multiplicar 5 vezes esse número, tá? Bom, quando eu multiplico o número por 10, a vírgula desloca para a direita, naturalmente. Então, eu vou ter aqui 17,3, tá? Porque a vírgula vem para cá, porque eu estou multiplicando por 10. Mais 5 que multiplica 1,4. Que vai dar 7. Tá? Vou até colocar um zero. Então eu tenho que somar 17,3 mais 7. Vou fazer aqui essa conta aqui como rascunho aqui. 17,3 somado com 7. Então aqui vai ter o 3, 7, 7, 14. Vai a 1, 1 e 1, 2. Bom, então a resposta aí, né, vai dar, quando eu somar esses dois números, eu vou ter aí 24,3. Como esse valor é aproximadamente, né, que ele colocou aqui bem claro, então vamos ter como resposta o valor mais próximo à letra B, né, que é 24 metros.
Muito bem, pessoal, vamos agora à questão 4. Gabriel é marceneiro e cortou uma peça de madeira em 4 pedaços iguais com 5,5 centímetros cada. O tamanho da peça de madeira em centímetros era aproximadamente... Bom, então vamos ver quanto é que dá cada pedaço, né? Bom, cada pedaço. Cada pedaço é igual a 15 vezes raiz quadrada de 5, tá? A raiz quadrada de 5, ele é aproximadamente 2,2, tá? Opa, perdão, 2,2. Muito bem. Na realidade ele é 2,23, né? Mas como vamos usar só a primeira casa decimal. Então nós vamos ter aí 15 que multiplica o valor da raiz quadrada de 5, que é 2,2, tá? Então, quando você multiplica 15 vezes 2,2, você vai obter aí 33 como resposta. Muito bem. Só que o tamanho da peça de madeira ele é composto por 4 pedaços, tá? Cortou uma peça de madeira em 4 pedaços. Então, o tamanho é 4 pedaços de 33. Então, a madeira em si, né, o tamanho total, ele vai ser igual a 4 vezes cada pedaço, né? Ou seja, cada pedaço é 15 raiz de 5, que vale 33. Aí você vai ter aí 4 vezes 33, que vai dar 132 centímetros. A opção correta, no caso aí, vai ser a letra C de casa. Bom, vamos agora ao problema 5. Joaquim tem um terreno retangular como indicado na figura abaixo. Tá até aqui o nosso terreninho. Sabendo que ele vai cercar com 2 cordas o terreno para estacionamento, quantos metros de corte serão necessários aproximadamente? Tá? Então, ele vai ter que cercar, né, com 2 cordas. Então, eu vou ter aí, calcular o perímetro, né, e multiplicar por 2, porque são duas vezes, né? São 2 cordas. Então, observando que isso aqui é um retângulo, essa medida do lado esquerdo também vale 5 raiz de 2, e aqui em cima vale 9 raiz de 2. Pronto, tá aí. Bom, o perímetro é a soma de todos os lados, né? Então eu tenho que somar 9,2 mais 5,2, ou 5 raiz de 2, perdão, né? 9 raiz de 2, mais 9 raiz de 2 com mais 5 raiz de 2, tá? Então, o perímetro P, 9 raiz de 2 dessa primeira dimensão, mais 5 raiz de 2 da segunda dimensão, mais 9 raiz de 2 da terceira aqui, com mais 5 raiz de 2 aqui da outra, tá? Portanto, o perímetro ele vai ser igual 9 com 5 dá 14, né? Com mais 14 aqui também vai dar 28 raiz de 2. Só que é o seguinte, pessoal. Isso aqui é apenas uma volta, né? Como ele vai cercar com 2 cordas, então eu tenho que pegar esse resultado e multiplicar por 2, né? Porque são duas cordas. Vou até colocar aqui. 2 cordas. Então nós já tínhamos aqui 28
28 raiz de 2, né? Eu devo pegar esse valor aqui e multiplicar por 2, porque são duas vezes o perímetro, né? E eu aproveito para transformar logo essa raiz quadrada de 2 no número que a gente já conhece, né? A gente sabe que a raiz quadrada de 2 ele é aproximadamente 1,41. E eu só faço substituir, tá? Então, você vai ter aí 28, que multiplica 1,41 do raiz de 2, e multiplica esse 2 porque são duas cordas, tá? Então, você vai ter aí 28 vezes 1,41 vezes 2. Você vai obter aí como resposta 78, tá? 78,4, tá? Beleza? E a opção correta aí é a letra C, tá? 78,4, tá? Só um detalhe, gente, eu multipliquei aqui, eu desconsiderei aqui esse 1, tá? Eu multipliquei só 28 vezes 1,4 vezes 2. Quando você for conferir aí, você vai ver que vai dar esses resultados. Beleza? Bom, vamos ao problema 6. Fernanda comprou uma mesa de granito com as dimensões abaixo. A área total dessa mesa é... Bom, gente, eu quero calcular a área, tá? A área, ele é o produto das dimensões. Então, Então, a área, ele vai ser igual a raiz quadrada de 8, que multiplica a raiz quadrada de 10, tá? Bom, evidentemente que como o resultado é um número, um número inteiro, né? Eu vou usar as propriedades aqui, porque eu poderia calcular já a raiz quadrada de 8 e calcular a raiz quadrada de 10 para depois poder multiplicar. Mas eu vou fazer diferente, eu vou usar as propriedades, tá? Então, a área aqui, vou usar só o A, vai ser a raiz quadrada de 8 vezes 10, tá? E a área vai ser, portanto, a raiz quadrada de 8 vezes 10, 80, né? Aí agora eu posso quebrar, né? Então, a área, ele vai ser igual a raiz quadrada de 80, é a mesma coisa que a raiz quadrada de 16, vou melhorar esse 16 aqui, 16 vezes 5, tá? Que vai dar 80. E aí, o 16 tem raiz exata, né? Eu boto ele para fora. Então, a área, ele vai ser igual a 4 raiz de 5, né? E a gente viu que a raiz de 5 ele vale 2,2, tá? Então, a raiz de 5 a gente viu no vídeo anterior, vou até colocar aqui no cantinho. Dois vírgula 23, tá? Bom, então eu vou usar esse número com as duas casas decimais, tá? Então, o valor final vai ser 4 vezes, tá? No lugar de eu deixar a raiz de 5, eu vou colocar 2,23. 2,23. Isso vai dar 8,92. Como é o valor aproximado, né? Então a opção correta aí é a letra B de bola. Muito bem, vamos agora ao exercício 7. No livro de matemática do professor do Carmo havia a seguinte expressão. Tá aí a expressão. Ao resolver a expressão corretamente, o resultado encontrado foi. Então, gente, o que é que eu devo fazer aqui? Usar a distributividade e as propriedades da radiciação, tá? Então, fazer passo a passo para que vocês possam compreender. Como o raiz de 3 está fora do parêntese, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse raiz de 3 e multiplicar por cada um que está dentro do parênteses.
parênteses, perdão. Então, você vai fazer imediatamente isso, tá? Então, vamos lá. Raiz quadrada de 3. Quando eu multiplico por raiz quadrada de 6, eu vou ter aí a raiz quadrada de 3 vezes 6 dá 18. Vou logo colocar direto, tá? Mais a raiz quadrada, quando eu multiplico raiz de 3 vezes raiz de 12, eu só faço multiplicar 3 vezes 12, que vai dar 36, tá? Observe que a raiz quadrada de 18, eu posso escrever ele assim, para mim poder decompor, né? Tirar um fator de dentro. 18 é a mesma coisa que 9 que multiplica 2, tá? Mais, e a raiz quadrada de 36, a gente já sabe que é 6. Bom, nessa etapa para a próxima, o que é que eu faço? Eu tiro apenas a raiz quadrada do 9, tá? Bota ele para fora, esse fator. Então, a raiz quadrada de 9 é 3, então fica 3 raiz de 2 somado com 6, tá? Esse é o valor mais simples que eu posso ter, tá? Porque as respostas ele tem radical no meio. Então, a opção correta aqui é a letra A, 3 raiz de 2 mais 6, tá? Então, é interessante que ao pegar um problema de radiciação, você observar as respostas, tá? Porque eu poderia continuar, né? Se eu colocar aqui o valor aproximado para a raiz quadrada de 2, né? Que a gente sabe que é 1,41. E aí sim eu continuar, mas não é necessário porque a resposta está em radical mesmo. Muito bem, pessoal. Agora vamos para o exercício 8. O resultado da expressão abaixo é... Bom, eu tenho a raiz quadrada de 32 somado com a raiz quadrada de 50, tá? Então, eu já fiz um vídeo explicando como é que eu faço para fatorar, né, esses números e assim simplificar minha expressão. Vocês podem consultar aí nesta playlist, tá? Bom, a raiz quadrada de 32 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 16 vezes 2, tá? Ou seja, eu preciso encontrar dois números que multiplicado dá 32 e um deles tem que ter raiz quadrada exata, que é o 16, mais... E a raiz quadrada de 50 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 25 vezes 2, tá? Então, veja aí que eu saí do 32, eu escrevi desta maneira, e o 50 eu escrevi desta maneira. Então, a próxima etapa, tá? São estágios, você precisa estar se ligando, né? Esse aqui é o primeiro estágio. O segundo estágio agora vai ser eu tirar a raiz quadrada aqui do 16, que botar ele para fora, né? E a raiz quadrada do 25, beleza? Bom, a raiz quadrada do 16 é 4, então fica 4 raiz de 2 somado com, tirando a raiz quadrada de 25, fica 5 raiz de 2. Então, essa aqui é a nossa segunda etapa. E por fim, né, como eu tenho raiz de 2 aqui e eu tenho raiz de 2 aqui, tá? Esses carinhas são iguais, eu apenas vou conservar eles e vou somar o 4 com o 5. Tá? Então, nós vamos ter aí, ó, 4 mais 5 dá 9. E o raiz de 2, como eu acabei de dizer, eu apenas vou repetir ele, tá? Vou conservar, né? Então, essa aqui é a nossa última etapa e o resultado da adição algébrica desses dois radicais. A opção correta aqui é a letra A, 9 raiz de 2. Bom, a expressão numérica de 81 elevado a 1 meio mais 32 elevado a 1 quinto tem valor. Bom, gente, eu quero explicar rapidamente como é que eu tenho uma potência com um expoente fracionário, tá? É bem simples. Ó. Por exemplo, vou fazer aqui no cantinho, ó, pintar aqui de azul. A raiz quadrada de 4, tá? O que é que acontece? A gente sabe que o expoente do 4 aqui é o 1. Opa, deixa eu colocar outro número sem ser o 4. Deixa eu colocar o 2, tá? Vou colocar o 3. Pronto.
Porque o 4 tem raiz quadrada exata e não é interessante. Beleza, então vamos continuar. Então, a raiz quadrada de 3, tá? Eu posso escrever isso como uma forma de potência. Como assim, do Carmo? Ó, observe que no expoente do 3 aqui, ele é o 1, não tem nada, não vai mudar nada. E aqui a gente sabe que é o 2, é facultativo. Então, eu posso ter a seguinte expressão. A raiz quadrada de 3 eu posso escrever como 3, esse 1 aqui fica em cima e o 2 fica embaixo. Tá? Então, 3 elevado ao meio é a mesma coisa que raiz quadrada de 3. Só mais um exemplo para ficar fixo aqui. Raiz cúbica de 5. Como é que eu escrevo isso na forma de uma potência? Tá? A gente sabe que em cima do expoente, em cima do 5 aqui é o 1. Né? Então, ficará 5 elevado a 1 terço. Tá? Então, sempre esse carinha aqui da fração, denominador, é quem está aqui. Tá? Nesse cantinho. E agora fica fácil, né? A gente resolver essa expressão. Porque a raiz quadrada de 81 elevado ao meio eu posso escrever como a raiz quadrada de 81. Ó, perceba que bem aqui assim é o 1, tá? E aqui é o 2. De acordo com a explicação. 81 elevado ao meio. Mais, né? Aí aqui eu vou ter raiz de 32, né? Esse 5 aqui, como está no denominador, vem para cá. 32, o 5 vem para cá. E aqui a gente sabe que é 1, né? Por isso fica 32 elevado a 1 sobre 5. Muito bem, então vamos continuar. Esse aqui é o nosso primeiro estágio. O segundo estágio, né? Eu vou tirar essa parte aqui. Nós temos aqui a raiz quadrada de 81, né? Tirando sem esse número mais. A raiz quinta de 32. Só que o 32 eu vou escrever na forma fatorada, tá? 32, fatoro ele aqui por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por fim, por 2 dá 1, né? Significa dizer que o 32 é 1, 2, 3, 4, 5. É 2 elevado a 5, tá? Então, eu posso escrever, ao invés de 32, eu posso colocar 2 elevado a 5. E aí, a raiz quadrada de 81, a gente sabe que é 9, mais. E aí, como eu tenho um radical, que esse cara aqui, ele é igual com esse, então ele se cancela e o resultado é só o que está dentro, 2. Por isso que eu fatorei o 2, tá? 9 mais 2 dá 11. Então, gente, é importante que vocês observem essas etapas, tá? Essa aqui é a primeira, que é a segunda, a terceira, e por fim eu cheguei aqui no resultado que é 11. E a opção correta é a letra D de do Carmo. Muito bem, pessoal, vamos agora ao probleminha 10, tá? Sendo A igual a raiz quadrada de 24 e B a raiz quarta de 36, o valor do produto A vezes B será... Bom, o que é que eu preciso ter aqui, ó? Eu quero saber quanto é A vezes B. Só que o A é raiz quadrada de 24 e o B vale raiz quarta de 36. Então, nós temos aqui o seguinte, ó, que A vezes B, tá? Deixa eu colocar aqui no centro, ó. A vezes B, tá? Quem é o A? É a raiz quadrada de 24. Quem é o B? A raiz quarta de 36. Só que é o seguinte, gente, eu não posso multiplicar aqui 24 vezes 36 porque o índice aqui são diferentes. Ó. Aqui é um 4 e aqui é um 2. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso reescrever a raiz quarta de 36 de uma outra maneira para que eu possa ter o mesmo índice aqui. Então, eu vou fazer aqui um pequeno rascunho. Ó. A raiz quarta de 36, tá?
O 36 é a mesma coisa que... Deixa eu botar aqui mais no cantinho. Raiz quarta de 36, ó. Esse é o primeiro estágio, tá? 36 é a mesma coisa que 6 ao quadrado, tá? Porque 6 ao quadrado é 36. E aí eu posso simplificar o 4 com o 2, ó. Então aqui fica apenas o 2 e aqui fica um 6, ó. Porque eu estou simplificando aqui o 4 por 2 fica 2 e o 2 por 2 fica 1, tá? Então, isso aqui é raiz quadrada de 6. Tá? Perceba que eu estou seguindo aqui etapas, tá? Ó. Até chegar aqui. Significa dizer que a raiz quarta de 36 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 6. Eu só faço trocar aqui, ó. Tá? Então, eu vou ter aqui raiz quadrada de 24 vezes a raiz quadrada de 6. Agora sim, ó, aqui é um 2 e aqui também é um 2. Ó. E aí eu tenho 24 vezes 6, tá? Então isso aqui, só que nós vamos usar aqui a esperteza, né? A gente sabe que o 24 é a mesma coisa que 4 vezes 6, né? Então você vai ter 4 vezes 6, que é o próprio 24, tá? Vezes a raiz quadrada de 6. Aí, o que que acontece? Eu posso jogar logo esse 4 para fora, né? Beleza? Ele vai ficar aí 2 raiz de 6 vezes raiz de 6, tá? Então, por fim, eu vou ter 2 vezes 6 vezes 6 dá 36, né? Raiz de 36. Ou seja, eu vou ter 2 vezes raiz quadrada de 36 é 6. Vai dar 12, né? Então, observe, gente, que eu tenho aqui etapas, né? Ó. A vezes B, né? E aí o A só faz substituir, ó. Acompanhe isso aqui, esse raciocínio, para você ficar esperto. E até chegar aqui nessa última etapa, tá? Então o valor vale 12, né? A opção correta aqui é a letra C. Bom, gente, qual é a forma simplificada de cada uma das frações? Eu vou fazer apenas o item A, tá? O item B eu vou deixar para que vocês possam aí exercitar, tá? Se vocês necessitarem do gabarito, é só pedir. Beleza? Vamos lá, eu quero simplificar essa expressão, então eu vou usar as propriedades que eu conheço da potência. Vocês podem fatorar cada número que está aqui dentro do radical, né? Ou você pode observar alguma coisa em comum que tem entre eles. Eu já observei que tanto o 28 como o 175 como o 63, todos eles são múltiplos de 7. E aí eu ganho tempo, né? Quando eu observo esse detalhe de imediato. Então vamos ter o seguinte, ó. A raiz quadrada de 28 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 4 vezes 7. Mais a raiz quadrada de 175 é a mesma coisa que 25 vezes 7. Isso me lembra o primeiro exercício dessa lista. Sobre, e a raiz quadrada de 63 é a mesma coisa que 9 vezes 7, porque 9 vezes 7 é 63. Bom, vou fazer agora essa implicação para o lado direito, tá? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou tirar a raiz quadrada de quem eu já conheço, ó. Do 4, do 25 e do 9. Vão tudo para fora. Tá? Então, a raiz quadrada de 4 é 2, então fica 2 raiz de 7, mais raiz quadrada de 25 é 5, raiz de 7. E embaixo vai ficar a raiz quadrada de 9 é 3 raiz de 7. Tá? A raiz quadrada de 9 é 3. Bom, o que é que eu faço no numerador? Observe que eu tenho uma raiz de 7 aqui e eu tenho uma raiz de 7 aqui. Eles são iguais, então, como eu estou somando, eu vou conservar esse cara que é igual
e vou somar apenas os coeficientes, tá? Quem está junto. O 2 aqui e o 5. Tá? Então eu vou somá-los. 2 mais 5 vai dar 7. O raiz de 7, como eu disse, vai permanecer, né? Vai conservar. Sobre 3 raiz de 7. Bom, como aqui eu tenho um produto, né? Então eu posso cancelar esse raiz de 7 e fica apenas a fração 7 terço como resposta aí do item A. Muito bem, pessoal, estamos quase finalizando, né? Estamos na 12, falta só mais um além dessa. Calcule a área do terreno representada pela figura, cujas medidas são dadas em metro, tá? Nós temos aqui um trapézio, beleza? E a gente sabe que a área de um trapézio é você pegar a base maior, somar com a base menor, multiplicar pela altura e depois dividir por 2, tá? Então é só somar. Então a área vai ser igual. Quem é a nossa base maior? Quem é o Bzão? 30 raiz de 5. Quem é o nosso Bzinho? É 20 raiz de 5. E quem é a nossa altura? 10 raiz de 5. Então é só colocar na expressão, né? Então você vai ter aí, ó, 30 raiz de 5 mais 20 raiz de 5, que é a base menor, multiplicado pela altura, que é 10 raiz de 5. Tudo isso dividido por 2. Então, a área vai ser igual a... Eu vou somar primeiro quem está dentro dos parênteses, tá? Esses dois aqui, ó. Que é fácil de somar, porque eu tenho 30 raiz de 5. Me perdoe aqui, eu botei um 2, mas é um 5, tá, gente? Deixa eu até botar aqui de vermelho para destacar. Isso é um 5. Tá? Então, eu tenho 30 raiz de 5 mais 20 raiz de 5. Que vai dar 50 raiz de 5, né? Porque eu apenas conservo o raiz de 5 e somo 30 com 20. Multiplicado por 10 raiz de 5. Tudo isso dividido por 2, tá? Bom, então a área vai ser igual. Aí eu multiplico número com número e radicais com radicais, tá? Eu vou multiplicar aqui o 50 vezes o 10, que vai dar 500, né? E vou multiplicar a raiz de 5 vezes a raiz de 5, que vai dar a raiz quadrada de 5 vezes 5 dá 25, né? Tudo isso dividido por 2, né? Vou colocar aqui no ladinho. Então, por fim, isso vai ser igual a 500, já está, multiplicado pela raiz quadrada de 25, que é 5. Tudo isso dividido por 2, tá? Portanto, a área vai ser igual a 5 vezes 500 dá 2.500, tá? Então, você vai ter aí 2.500 dividido por 2, né? Vou colocar assim. Isso vai ser igual a... Quando eu dividir isso aí por 2, vai dar igual a 1.250. A unidade está em metro, né? Metro quadrado. Tá? Então, essa é a resposta para a área dessa figura. 1.250 metros quadrados. Que a gente sabe que a área de uma figura é a região interna, né? Tudo isso aqui que eu estou pintando aqui de verdinho, tá? Isso aqui é a área que nós acabamos de calcular. Muito bem, pessoal. Para finalizar, essa questãozinha 13, né? Dê o perímetro e a área da região retangular representada pela figura, tá? Então, a gente sabe que o perímetro é a soma de todos os lados, né? Então, o perímetro vai ser 19 raiz de 2, né? Mais 15 raiz de 2
Aqui também é 19 raiz de 2. E aqui vale 15 raiz de 2, porque nós estamos falando de retângulo, tá? Então, quando você somar, né, eu tenho aí 15, tá? Mais 19. Dá 34. Com mais 34 sempre, que é a mesma coisa, né? Vai dar 68 raiz de 2, porque ele vai se conservar, né? Centímetros, tá? Então, tá aí o valor do perímetro. Bom, a área, né? A gente quer saber também quanto é que vale a área. Bom, a área é o produto das dimensões, né? É você pegar 15 raiz de 2 e multiplicar por 19 raiz de 2. Só fazer o produto. Então, você vai ter aí 15 raiz de 2 vezes 19 raiz de 2, tá? Então, você vai multiplicar aí o 15 com 19 e vai multiplicar o raiz de 2 vezes raiz de 2, tá? Então, vamos lá. 15 vezes 19, 15 vezes 19 vai dar 285, tá? E raiz de 2 vezes raiz de 2, a gente sabe que vai ser a raiz de 2 vezes 2, que é 4, tá? Então, você vai ter aí 285, raiz quadrada de 4 é 2, né? Isso vai dar 570, tá? Centímetros quadrado, tá? Porque a unidade sempre vai estar ao quadrado. Então é isso, gente. Se você gostou, se inscreve no canal, beleza? Compartilha esse vídeo aí. Bons estudos e até a próxima.